Olá para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o Dezembro Vermelho, uma campanha nacional de conscientização e sensibilização aí contra o HIV. E hoje recebemos aqui o professor e presidente do GAPA, Dirceu Hermes. Seja muito bem-vindo, professor. A gente agradece sua presença aqui nos estúdios do Diário do Iguaçu. E gostaria que o senhor começasse aí falando um pouquinho desse termo Dezembro Vermelho, né? E por que ele é importante para a gente debater aí sobre o HIV, sobre o vírus da AIDS. Olha, Angela, é um prazer. O Diário do Iguaçu é sempre um grande parceiro da nossa causa, historicamente, né? E ocupar esses espaços e falar sobre a questão da AIDS, que ela é uma doença real, as pessoas têm negligenciado nesses últimos anos e principalmente, mais uma vez, aproveitar esse momento do Dezembro Vermelho, que ele foi instituído como um ato, né, para sensibilizar as pessoas para a existência do vírus, mas principalmente para sensibilizar as pessoas no sentido de amparar e despertar a questão da solidariedade para com quem vive e também convive com HIV/AIDS. Porque quando nós trabalhamos a questão do HIV e a questão da AIDS, nós não podemos esquecer que temos uma rede toda que envolve, porque é a pessoa que ela tem o vírus, mas tem também os familiares, as pessoas próximas que convivem com a pessoa que tem o vírus e que também sofre do mesmo estigma e preconceito, né, tal qual a pessoa que tem o vírus. Professor, e você comentou aí que, além da campanha nacional, Chapecó também tem um projeto que vocês participaram aí na Câmara de Vereadores, que é local. Foi uma iniciativa do vereador Diego Alves, na ocasião era o vereador Diego Alves, e se criou o Mês Vermelho em Chapecó. Na época, a justificativa que se fez e que teve nosso total apoio foi porque todos os meses Chapecó para demarcar e chamar a atenção para uma doença. E o Dezembro Vermelho, né, se aproveita o Dia Mundial de Luta contra a AIDS para que Chapecó pare e reflita durante os 30 dias, né, durante todo o mês de dezembro, sobre a existência do vírus. E é interessante, né, porque no dia 1º de dezembro nós trabalhamos a questão da luta mundial, mas durante todo o mês nós temos a preocupação da solidariedade, da sensibilidade, da empatia, que eu acho que falta muito, a questão da empatia com o outro, colocar-se no lugar do outro, né? Porque nós avançamos muito em relação à questão do HIV. O que nós ainda não conseguimos avançar o suficiente foi em relação ao preconceito. A medicação evoluiu. Hoje, receber um diagnóstico de HIV não é mais receber uma sentença de morte, né? Porque você conviver com uma doença crônica. A AIDS tem tratamento, mas o preconceito tem cura. Esse preconceito, esses estigmas, então, ainda estão difíceis de ser desconstruídos, professor? Sim, mesmo porque nós lidamos com uma doença que é sexualmente transmissível e sexo ainda é tabu na nossa sociedade. E as pessoas, quando se veem diagnosticadas com HIV, elas se veem fragilizadas, até mesmo julgadas pelo ato sexual em si. Então, essa é uma das causas que nós temos provocadoras, né, dessa questão do preconceito, e outra é a falta de desinformação das pessoas, porque ainda permanece no imaginário das pessoas que eu conviver com alguém que é HIV positivo, eu estar sujeito a contrair o vírus. Então tem muita desinformação ainda, tem muito tabu relacionado à doença, por isso do preconceito. Professor, o senhor comentou aí na evolução do tratamento, né? Essa evolução se dá tanto no tratamento que aqui o SUS banca os remédios, né? Essa evolução acontece também no tratamento e também na conscientização das pessoas de descobrir a doença precocemente, que auxilia também no tratamento da doença? Olha, ainda
Nosso maior problema no enfrentamento é em relação à questão do diagnóstico precoce. Se a gente for ver o que demonstram os dados em Chapecó, nós tivemos o primeiro caso de AIDS em Chapecó registrado em 1984. De 1984 até hoje são 2.523 casos, segundo o boletim epidemiológico do Serviço de Referência de Chapecó. Então, assim, nós temos um percentual expressivo, mas ao mesmo tempo ele seria muito maior se as pessoas elas se preocupassem e fizessem o teste, né? É um teste gratuito, é um teste sigiloso. Tanto é assim que o desafio da Organização Mundial de Saúde, né, que foi pactuado em todo o mundo, foi a política dos 90-90, né? Até 2030, diagnosticar 90% da população, tratar 90% das pessoas diagnosticadas com HIV, zerar o vírus em 90% das pessoas tratadas. Por que isso? Porque carga viral indetectável ela é igual vírus intransmissível, né? Então, hoje é importante que a pessoa ela procure o posto de saúde, ela procure os serviços de referência, realize o teste é gratuito. Se ela não quer ir fazer o teste numa unidade de saúde, ele pode comprar e não é caro o teste na farmácia, mas o que é importante, enquanto mais cedo a pessoa tiver o seu diagnóstico e que se for positivo, iniciar o tratamento, melhor será a sua qualidade de vida, mais rápido ele não vai reproduzir o vírus e ele não vai transmitir o vírus para uma outra pessoa. Nosso maior desafio hoje é a questão do diagnóstico precoce. E o GAPA ele vem também com esse importante trabalho, além da conscientização, da prevenção, também, né, de apoiar essas pessoas, professor. E quais são as campanhas aí que vocês estão desenvolvendo nesse mês? Desde 1989, quando surgiu o GAPA, são mais de 30 anos nisso tudo, nós sempre pontuamos nossas ações, né, no sentido de contribuir com a desaceleração da infecção pelo vírus HIV/AIDS, e também desenvolver ações para desmistificar o preconceito hoje. Mas, além disso, o GAPA ele tem um papel importante. Hoje, nós temos um excelente serviço de referência em Chapecó, né? O SAI Chapecó, ele é referência, né, em diversos espaços, porque no SAI tu tem um atendimento integral, tem atendimento médico, tem enfermeiro, tem distribuição da medicação, tem assistente social, tem psicólogo, sabe? Tudo isso ele faz. Como que se chega a isso? O GAPA teve um papel importante incidindo sobre políticas públicas, fazendo controle social, ocupando espaço nos conselhos municipais de saúde, da mulher, da criança e do adolescente, da assistência social, sabe? Incidindo políticas. Além disso, historicamente, o GAPA sempre teve um papel importante, foi no sentido pelo fim da violência e exploração sexual infanto-juvenil, trabalhar para que se reduza a violência contra a criança, porque nós entendemos que a partir do momento que a gente evita que uma criança ela seja violentada, né, nós vamos ter futuros adultos saudáveis. Né? E aí nós temos todo um controle, né? E esse é um trabalho que nós desenvolvemos com escolas, nós desenvolvemos com alguns segmentos da comunidade, alguns bairros, distritos de Chapecó, e também relacionada à questão, né, da violência de gênero, né, com ênfase bastante sobre a questão das mulheres. O GAPA tem feito um trabalho muito importante e se tornou ainda muito mais relevante quando hoje se olha para a realidade, sobre o quanto nós tivemos o incremento, o aumento da violência contra a mulher,
né? Feminicídio, estupro, e ali vai. Então o GAPA ele procura, né, desenvolver algumas incidências e atividades pontuais mesmo. Então falar assim do GAPA, né, ao longo desses anos, ele tem feito um trabalho de extrema relevância na sociedade. Professor, e você que acompanha aí há mais de 20 anos, né, o GAPA, é membro dessa entidade, quais são suas expectativas aí para os próximos anos na desconstrução desse preconceito contra pessoas que são positivas ao vírus HIV e também o que você vê, né, com a tecnologia, com a evolução aí no tratamento? Quais são seus desejos também e sua visão para esse futuro? Olha, a nossa esperança é que a vacina, ela realmente ela seja colocada à disposição hoje, né? Porque está sendo testada. E o que a gente mais sonha, sem sombra de dúvida, é para a cura, né, da questão da AIDS. Se avançou muito, né? Mas para isso você precisa investir em ciência, tu precisa investir em pesquisa. E espera-se que, né, nos próximos anos, que esses investimentos eles aconteçam cada vez mais para que a ciência consiga cumprir com o seu papel. Então, investimento em ciência, na tecnologia do tratamento é fundamental e a gente espera muito com isso. Nós somos esperançosos muito no sentido assim, um dia nós vamos ter que viver numa sociedade sem preconceito. Um dia nós vamos ter que viver e vamos conviver numa sociedade em que se aceita o outro como ele é, sem essa discriminação, sem o preconceito. Mas é um processo longo. Eu acho que nós avançamos em alguns aspectos, mas retrocedemos em muitos aspectos. Né? E essa sociedade, mutação em transformação, é o grande desafio hoje, sabe? O que nós vamos prever ali para as futuras gerações? Tenho muita esperança nessa nova geração que vem, com um olhar diferente, um olhar de inclusão e não de exclusão. Então temos possibilidades sim, mas nós precisamos também de políticas públicas que deem atenção para essas questões. E o GAPA está na expectativa, né, que a gente possa avançar. Professor, e para finalizar, eu gostaria que o senhor explicasse onde que as pessoas podem encontrar o GAPA, redes sociais, né, se vocês têm uma sede própria, como que funciona? Hoje a gente sempre recomenda as pessoas que procurem o GAPA pelo Facebook e pelo Instagram. Então, é GAPA Chapecó, né? O Instagram é @GAPA, né? E a gente está sempre à disposição. O GAPA tem sua sede no CPC, Centro Profissional Chapecó, né, sala 302, e a gente está à disposição. Nos procure, né, na dúvida. O GAPA, durante todos esses anos, ele sempre foi o amparo, o apoio, e ele continua sendo, e vai continuar sendo, o amparo e o apoio das pessoas, tanto que vivem, que convivem com HIV, mulheres, adolescentes, né? Esse é o papel do GAPA. Muito obrigada, professora. A gente agradece a sua presença aqui no estúdio do Diário de Iguaçu e ficamos à disposição aí para debater esse assunto que é muito importante, né? Eu agradeço, tu não imagina quão é importante, quanto é relevante esse espaço, esse momento, né, de conversa, né, e o quanto isso representa para que a gente possa avançar nessa questão. Muito obrigada. Finalizamos o nosso Talking Day. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima.